Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões aí da Lei 8.080 de 1990, do ano de 2025 da Banca Sebrasp, como você viu aí na nossa capa do vídeo. Pessoal, a Lei 8.080 de 1990, como vocês todos já sabem, é a principal lei do Sistema Único de Saúde, a nossa Lei Orgânica da Saúde, e se você aí quer galgar aí uma posição em algum concurso público na área da saúde, você tem que saber a Lei 8.080 de 1990. Então vamos resolver aí algumas questões. Todas as questões são da Banca Sebrasp, como eu já falei, de 2025. Se você gostar do vídeo aí, não deixa de deixar o seu curtir aí, seu like. Não esqueça também de comentar qual a questão que você achou mais difícil, qual você achou mais fácil e também de alguma aí sugestão de vídeo que a gente pode estar fazendo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, segue o prof lá, @profbreno_caldas. Nós temos aí nossas questões aí da Lei Federal de 1980, de 1990, da Sebrasp do ano de 2025. Então, nossa primeira questão aí é da PCDF e diz assim: em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir. Entre os princípios do SUS, consta a garantia de participação da comunidade, havendo dispositivo específico relativo à participação das populações indígenas nos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. Então, a primeira coisa que você tem que entender em relação a Sebrasp, tá? Muitas vezes você vai se deparar com uma questão que não tem ali o referencial específico. Quando a gente fala sobre princípios, diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, e você não se depara com a referência específica, você tem que entender que ela está cobrando ali sobre a Lei 8.080 de 1990. Por que eu digo isso? Quando a gente fala em participação da comunidade, lá na Lei 8.080 de 1990, no seu artigo 7º, diz lá, participação da comunidade, ela é sim um dos princípios do SUS. Mas você tem que entender que a participação da comunidade também é tratada como diretriz lá no artigo 98 da Constituição. É uma diretriz organizativa do Sistema Único de Saúde. Você não pode confundir isso, beleza? Então, se falou de princípio e não diz, segundo a Lei 8.080, ou segundo a Constituição Federal, ou princípio doutrinário, não tem com essa nomenclatura, está falando de Lei 8.080 de 1990. Então, isso aqui já de início está correto. A segunda parte, que é uma das principais, é a questão do dispositivo específico relativo às populações indígenas, dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. Sim, nós temos lá na Lei 8.080 de 1990 o subsistema de atenção à saúde indígena, e lá consta que a população indígena também tem direito à participação nos conselhos e conferências de saúde de forma especial, vamos dizer assim, onde eles têm ali um lugar garantido a eles, tá bom? Então, essa questão aqui, ela está correta, beleza? O gabarito dela aí é certo. PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde, SUS, julgue o item a seguir. A proteção integral dos direitos humanos dos usuários é um princípio legal do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Enquanto a atenção especial à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes é uma recomendação infralegal. Não, gente, também é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, tá bom? Então isso aqui tá errado, bem tranquilo, né? Sebrasp, PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde, SUS, julgue o item a seguir. O dever do Estado de garantir a saúde requer, por lei, a formulação de políticas econômicas e sociais com tal objetivo, além de políticas de saúde. Perfeito, gente. Lembra que lá na Lei 8.080 de 1990, a gente tem o quê? Que a saúde, né, além de ser um direito de todos, dever do Estado, ele é proporcionada ao cidadão e à coletividade através de quê? Através de políticas econômicas e sociais que visem, né, a redução dos riscos de doenças e outros agravos. E lá num dos objetivos do SUS também está lá escrito lá, tá? Além da identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes da saúde, a formulação de políticas de saúde e a assistência à saúde, tá bom? Então lembrem disso. Isso aqui está correto. O nosso gabarito aqui é certo, beleza? Nossa próxima questão aí também todas são da Sebrasp, PCDF 2025. Em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir.
O contrato organizativo da ação pública da saúde, previsto em decreto, é o instrumento que firma o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede de atenção à saúde. Pessoal, olha só, o contrato organizativo da ação pública da saúde, previsto em decreto, ok. Qual o decreto? 7508, tá? De 2011, tá? Isso aqui ele vai ser previsto sim depois lá, né? O contrato ele vai ser previsto em decreto, ok? Que vai sim ser um dos instrumentos de organização da rede de atenção à saúde, beleza? Então ele vai sim prever isso lá na Lei 8.080, vai prever como um dos instrumentos a serem utilizados na rede de atenção à saúde, beleza? Na parte de organização, beleza? Então, o nosso gabarito aqui é certo, ok? Próxima questão, em relação também da PCDF, em relação ao Sistema Único de Saúde, SUS, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei 8.080 de 1990. A gestão da saúde pública no Distrito Federal acumula atribuições da União, dos estados e dos municípios. Pessoal, o Distrito Federal, todos nós sabemos que ele exerce um duplo papel, tá? De estado e de município, quando a gente está falando de organização da rede de atenção à saúde. Então, ele não tem o dever, né, as atribuições, as competências da União. Tá? A União é sozinha, beleza? A União é sozinha. Agora, os estados, municípios, nós temos aí a característica organizativa do nosso país de ter o Distrito Federal, né? Que ele acumula, sim, as funções dos estados e municípios. Então, isso aqui está errado, tá, gente? Porque ele não acumula a da União, beleza? Então, o nosso gabarito aí é errado. Sebras, PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei nº 8.080 de 1990. A referida lei prevê, entre os princípios relativos às ações e aos serviços públicos de saúde que integram o SUS, a organização de atendimento público especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, o que lhes garante realização de cirurgias plásticas reparadoras. Verdadeiro, gente, tá isso sim lá na Lei 8.080 de 1990 como um dos princípios do Sistema Único de Saúde, tá? Cuidado, que a banca às vezes pode botar aqui, ó, cirurgias plásticas, o quê? Estéticas, ok? Então, isso aqui não, é reparadora, beleza? Então, nosso gabarito aí é certo. Sebras, PPCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir. Existe a possibilidade legal de instituição de regiões de saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos estados em que tais municípios se localizem em articulação com os municípios. Perfeito, gente. Lembrem, a questão da regionalização, né, esse princípio aí descrito lá na Lei 8.080 de 1990, diretriz, lá, segundo o artigo 198 da Constituição Federal de 1990, né, chamado também diretriz organizativa. Esse processo de regionalização, ele coloca em espaços geográficos delimitados os municípios em relação às regiões de saúde, há espaços geográficos delimitados, onde eles possuem identidades culturais, sociais, parecidas, tá? Onde você tem ali transporte, cultura, tudo parecido. Aí também pode utilizar ali, no caso de transportes, né, transportes, acesso, onde eles têm comunicação. Por exemplo, se você tem ali dois municípios, tá? Aonde você tem, eles são limítrofes entre si, mas são distantes territorialmente. E aí, às vezes, o município, a questão da saúde, ela se organiza mais fortemente com um município que está fora do seu estado, tá? Ele também faz um limite ali, onde já é divisa com outro estado, do que com aquele com o qual ele faz limite, mas ele fica muito distante, tá? O país ele tem dimensões continentais. Então, a Lei 8.080 e depois o Decreto 7508 vem tratando sobre isso, aonde eles podem se informar essas regiões de saúde especiais, no caso interestaduais, ok? Mas é claro que deve haver a concordância de ambos os estados, tá? Lembrem disso, ok? Então, isso aqui tá certíssimo. PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir.
A legislação prevê que o campo de atuação do SUS inclui a formulação de política penal envolvendo temas de saúde, como, por exemplo, provocação de aborto e incitação ao suicídio. Não, gente, isso aqui, tá? Ou, por exemplo, política penal, nada a ver isso aqui, tá bom? Então, isso aqui tá errado, tá, pessoal? Isso aqui é de outro setor, não é do setor saúde, beleza? Próxima questão, PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir. A dimensão política é central para o planejamento estratégico no âmbito do SUS verdadeiro, gente. Você pode ir por dois lados aqui, em duas vertentes, em relação à política, não políticas de saúde, mas política não partidária, mas política, como a gente vê em relação à inter-relação entre os entes federativos, bem como a questão das políticas de saúde. Então, na hora que você está fazendo o seu planejamento estratégico, é claro, a política ali partidária, vamos dizer assim, ela influencia diretamente? Influencia. E agora, as políticas de saúde em geral também influenciam? Influenciam. Então, aqui está tudo certo, não tem como você dizer, professor, mas a política ela não é central. Ela é central nesses dois vieses, vamos assim dizer, tá? Onde a política de saúde, onde você, por exemplo, ali tem a Rede Aline, onde você tem Política Nacional de Promoção da Saúde, você tem a Política Nacional da Atenção Básica, tá? Então, isso vai estar presente na hora que o gestor está ali elaborando o seu planejamento estratégico do ente federativo, tá? Ele não tem como colocar, não, vou fazer um planejamento estratégico aqui que eu tenho que fazer eu sou obrigado vou abrir aqui tantas unidades básicas de saúde que só vão funcionar 2 vezes na semana. Não, não pode. Tem que estar de acordo com a APNAB, né, que a gente sabe que tem que funcionar aí pelo menos 5 dias na semana. Ok? Então lembrem disso, porque a questão política está envolvida de forma direta e indireta, como a gente viu aqui. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa quando a gente está resolvendo questões da Sebrasp, tá bom? Então, isso aqui tá certo, beleza? Sebrasp PCDF 2025, em relação ao Sistema Único de Saúde SUS, julgue o item a seguir. Um dos atributos de uma atenção primária de qualidade é a longitudinalidade, o que definição validada pelo Ministério da Saúde significa reconhecer as necessidades de saúde da população e promover os recursos para ela abordadas. Pessoal, a longitudinalidade ela não tem a ver com isso aqui, tá? A longitudinalidade é você, manutenção do vínculo ao longo do tempo. E quando a gente fala aqui, tá até, não seria nem Lei 8080, tá? Seria mais aqui Rede de Atenção à Saúde, 4279, onde nós temos os atributos da atenção primária em saúde. Mas a longitudinalidade do cuidado, a gente sabe que é essa formação de vínculo ao longo do tempo. Beleza? Então isso aqui tá errado. PCDF 2025 julgue o item que se segue acerca de modalidades assistenciais. A atenção oferecida pelo Sistema Único de Saúde pode ser realizada tanto pela equipe de atenção básica quanto por serviços especializados de atenção domiciliar, conforme o caso, tá? Então, primeira coisa, nós temos lá um subsistema de atendimento, né, e assistência domiciliar, né, oferecido pelo SUS, segundo a Lei 8.080, e ela tanto pode ser oferecido lá na atenção básica, ok, não tem problema nenhum, e os serviços especializados, como por exemplo, nós não temos aí o ID, treinamento domiciliar, nós não temos esse tipo de atenção domiciliar, que não só partindo da atenção primária, mas de outros níveis de complexidade da saúde? Sim, nós temos. Então, são equipes especializadas, beleza? Então, o nosso gabarito aqui é certo, beleza? TRT 10ª Região 2025. Em relação às responsabilidades dos setores público e privado quanto à saúde do trabalhador, o papel do enfermeiro do trabalho e o planejamento das ações de saúde ocupacional. Julgue o item que se segue de acordo com a legislação e as normas que dispõem sobre a saúde do trabalhador no Brasil. Conforme a Lei 8.080 de 1990, as ações de vigilância em saúde do trabalhador devem ser planejadas de forma integrada entre os serviços de saúde públicas e as iniciativas privadas, promovendo-se a intersetorialidade no setor
ou intersetorialidade no cuidar da saúde ocupacional. Verdadeiro, tá tudo certinho aí, né, gente? A hora que você tem ali o planejamento, né, as ações de vigilância à saúde, elas não dizem respeito somente ao trabalhador da iniciativa pública, tá? Mas sim da privada também, ok? Por exemplo, você tem lá a NR32, só você pensar, a NR32 ela é seguida só na questão da saúde pública ou na privada também? Ah, na privada também. Então, ele tem sim essa questão da intersetorialidade. Então, isso aqui tá certíssimo, beleza? Próxima questão, vamos ler aí só a segunda parte, né? A lei número 8.080, que é do TRT, 10ª região, é a mesma parte inicial. A lei número 8.080 de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde SUS, estabelece que a saúde do trabalhador é responsabilidade prioritária do poder público, cabendo ao setor privado atuar meramente na prevenção de doenças ocupacionais. Não, gente. Meramente, olha só, cuidado com essas palavras-chave que eu digo quando a gente está falando de serviço, questões sobre o SUS. Por quê? Quando a gente fala de questão de SUS, tem que se lembrar o seguinte: a Lei 8.080 de 1990, a Constituição Federal, todas as legislações, elas são baseadas nos princípios doutrinários e organizativos do SUS. A integralidade, a universalidade, a equidade, no caso dos princípios doutrinários. No caso das diretrizes, a regionalização, a hierarquização, tá? Participação da comunidade. Então, nada que venha após essas legislações, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8.080 de 1990, pode ir de encontro ao que eles determinam. Então, como é que você tem lá a questão da saúde do trabalhador na sua forma integral, tá? Que a gente vê quando a gente estuda lá a questão da política nacional da saúde do trabalhador, você tem lá a integralidade como um de seus princípios. E aí você vai chegar e dizer assim, não, a iniciativa privada vai só meramente na prevenção de doenças ocupacionais. Não, gente, não. Tá bom? Isso aqui está errado, beleza? Então, pessoal, nós finalizamos aqui as nossas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aí o joinha. Comenta aí qual foi a questão que você mais teve dificuldade e também aí coloque suas sugestões, tá bom? Eu espero que a gente se encontre aí no próximo vídeo. Aproveite o canal. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau.